Olá, somos alunos da Univesp. Hoje vamos apresentar o nosso trabalho do projeto integrador. Nosso grupo consiste em 7 integrantes, sendo elas Sirlene Costa Santos, Gabriele Guzmão Homem Bezerra, Laís Faquiano Monteiro, Márcia Ferreira de Lima Carvalho, Vanderlei Alves Tognon, Vanusa Cristina da Silva Brasil, Viviane Aparecida Pereira Gracioso. O tema do nosso trabalho é o jogo de tabuleiro como ferramenta para aprendizagem de potências. Começamos o nosso trabalho com a seguinte introdução. Um dos interesses para iniciar esse projeto foi um jogo de tabuleiro usado como ferramenta, a fim de facilitar o aprendizagem dos alunos na matéria de matemática. No presente trabalho, visamos tratar as dificuldades dos alunos com a potência matemática, pois grande parte dos alunos demonstraram dificuldade com esta disciplina. É através dos jogos e a ludicidade que as crianças aprendem com maior facilidade matérias que demonstram mais complexidade na hora de aprender. Aqui trataremos especificamente das dificuldades da familiarização dos alunos com a potência, visto que é muito comum as crianças apresentarem certas dificuldades na disciplina de matemática. Neste caso, cabe ao educador diagnosticar o tipo de problema que o aluno está enfrentando, onde está a sua dificuldade, o que muitas vezes não é tarefa simples. Assim, quando o aluno não está tendo bom rendimento, o professor não deve taxá-lo como um incapaz, e sim buscar meios e formas para a resolução do problema, buscando também conhecer as causas dessa dificuldade. Afinal, cada aluno é único e com suas peculiaridades diversas. Essa ferramenta de aprendizagem será trabalhada no intuito de facilitar o aprendizado. A ferramenta que será utilizada neste processo será no modelo jogo da velha, o jogo da velha de potencialização. A conta será montada e realizada no final. O resultado colocado no lugar correto é algo bem simples. O público-alvo será os alunos do 6º ano do ensino fundamental da escola Centro Educacional Pingo de Gente Interação. Desenvolvimentos e objetivos do nosso trabalho. O objetivo geral deste projeto integrador é trazer uma melhoria na aprendizagem dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da escola Centro Educacional Pingo de Gente Interação, sobre potências em matemática, juntamente com o professor Denner, responsável pelas aulas de matemática da turma. Objetivos específicos: conhecer a turma e suas dificuldades, desenvolver um plano de aula junto com o professor Denner, explicar como funciona o jogo de tabuleiro, analisar o interesse dos alunos em uma aula prática. Justificativas e delimitação do problema. Atualmente, há um grande desinteresse entre os alunos dentro da escola nos momentos de estudo, pois estão acostumados a tempos excessivos de tela e não conseguem manter um foco necessário para o desenvolvimento de novas habilidades, mais complexas através da aprendizagem na sala de aula por meio de uma aula teórica ou mesmo no quadro. Este trabalho tem como finalidade montar um plano de aula junto com o professor Denner, responsável pelas aulas de matemática do 6º ano da escola Centro Educacional Pingo de Gente Interação. Alguns alunos da turma apresentam dificuldades na aprendizagem da matéria de potências, por desinteresses e falta de foco. Diante dessa problemática, podemos observar como é necessário estar sempre inovando dentro do planejamento, para que esses alunos se sintam motivados e desafiados de diferentes maneiras, fazendo com que eles demonstrem mais interesses dentro da matéria. Como fazer uma aula prática para manter o interesse dos alunos no desenvolvimento da matéria? Trazer uma ferramenta de aprendizagem diferente com a qual eles não têm o costume pode influenciar eles positivamente e se desafiarem a algo novo, aumentando o interesse da turma e, consequentemente, a capacidade de aprendizagem e novas habilidades de uma forma mais leve e descontraída. Fundamentação teórica. Após leituras referentes à teoria histórico-cultural, enfatiza que a aprendizagem de conceitos científicos é o que toma a educação escolar o principal elemento na promoção do desenvolvimento dos sujeitos em idade escolar. No vínculo entre os conhecimentos científicos e o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, enfatizado por Vygotsky, estão a razão de se valorizar a aprendizagem das diferentes ciências que compõem o currículo escolar. Para Gallucci e Sforni, o conhecimento se refere ao domínio de formas complexas de pensamentos. Assim, a valorização do conhecimento significa considerar a escola como instituição que permite o acesso ao conhecimento universal, ao saber que possibilita ao sujeito alcançar formas mais complexas de compreensão e domínio dos fenômenos da realidade objetiva. Segundo os autores, esse tipo de conhecimento
não pode ser adquirido em outro lugar senão na escola, que é responsável pela organização e socialização do conhecimento historicamente produzido pela humanidade. Numa tentativa de resumir as características do jogo, poderíamos considerá-lo uma atividade livre, conscientemente tomada como não seria e exterior à vida habitual, mas no mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa e total. Também não há dúvida de que o jogo deve ser definido como uma atividade livre, uma fonte de alegria e divertimento. Um jogo no qual se jogaria forçado iria de imediato deixar de ser um jogo, e ele se tornaria uma restrição, trabalho do qual se tentaria lutar para se estar livre. Como uma obrigação ou simplesmente uma ordem, ele iria perder uma de suas características básicas: o fato do jogador dedicar-se espontaneamente ao jogo, por seu livre-arbítrio e por seu prazer. Batllori, por sua vez, fala sobre as habilidades que podem ser desenvolvidas por meio da brincadeira: astúcia, talento, confiança, comunicação, imaginação, aprender novos conhecimentos e experiências e seguir novos procedimentos. Ele também cita os jogos como um fator importante para encontrar alternativas para resolver problemas ou dificuldades e estimular a aceitação de normas, hierarquias e trabalhos em equipe, e que os jogos também podem beneficiar o desenvolvimento físico e mental, melhorando as habilidades manuais e a mobilidade ao ar livre, lógica e razão. Alguns autores, como Borin e Batllori, usam jogos para representar mudanças gerais de desenvolvimento em sala de aula. Por fim, constatamos que os parâmetros do Programa Nacional de Educação enfatizam que aspecto intrínseco dos jogos é um desafio que estimula os alunos a gerar interesse e diversão, enfatizando a importância de tornar os jogos parte de cultura escolar. A aplicação das disciplinas estudadas no projeto integrador. O planejamento para o ensino de matemática foi uma matéria fundamental para a elaboração deste projeto. Através dela, podemos desenvolver o plano de aula e aplicá-lo dentro da sala de aula, traçando objetivos claros e como alcançá-los. O planejamento começa antes de entrarmos na sala, para então já chegarmos preparados e poder assim desenvolver as habilidades necessárias para a turma em questão, seguindo as normas da Base Nacional Curricular, BNCC. A metodologia. De início, o plano de ação foi desenvolvido para que ocorresse em uma escola na cidade de Martinópolis. Porém, houve uma troca de escola após a entrega do mesmo. Entramos em contato com o professor e diretoria da escola em questão para que pudesse ser feito o projeto com alguma de suas turmas que estivessem com dificuldade em aprendizagem. Em conversa com o professor de matemática, ele comunicou a dificuldade que o sexto ano estava tendo com potências e que nem todos conseguiam prestar atenção na aula, e pediu que o ajudasse a elaborar um plano de aula em que os alunos pudessem participar de forma prática. Assim, depois de uma busca em conjunto, encontramos um jogo da velha com contas de potência. Em um primeiro momento, o professor iria expor a proposta do jogo da velha para os alunos, explicando todas as regras. O jogo consiste em fazer a velha na diagonal, horizontal ou vertical. Cada espaço dentro do jogo contém uma conta de potência, e a dupla que estiver jogando com todas as respostas já em mãos, mas sem saber qual a resposta é de qual lugar. Assim, eles precisariam montar e realizar a conta de potencialização para então colocar a sua resposta no lugar certo. Estratégias adotadas em cada etapa do projeto. Ouvir e interpretar o contexto. O projeto foi realizado através do contato com o professor da escola e o seu relato sobre a dificuldade dos seus alunos dentro da potencialização. Alunos do sexto ano do ensino fundamental. Foi feita uma entrevista estruturada através de um aplicativo de celular com o professor Denner, responsável pelas turmas de matemática da escola. Criar e prototipar. Através de uma pesquisa qualitativa, houve uma conversação com o professor Denner de forma descontraída, por aplicativo de celular, onde relatou o problema com o sexto ano em relação às potências, em como eles não se sentiam motivados a entender o conceito da matéria e o que ele então poderia fazer para deixar o tema mais fluido e dentro do contexto que os alunos já entendiam, trazendo a matéria para a realidade de todos. Entramos em acordo que os alunos iriam demonstrar interesse se levássemos a matéria em forma de jogo. Utilizamos então o jogo da velha, produzimos o material impresso em folha sulfite e plastificamos para que tenha uma boa duração e assim possa ser usada outras vezes. Implementar e testar. Levamos o jogo da velha e apresentamos à turma. Todos eles já sabiam jogar, então apenas explicamos como seria feito o jogo da velha e da potência. Formamos assim duas chaves para que os alunos realizassem duelos até termos um campeão entre eles. Houve um grande interesse da turma no jogo e no campeonato, e foi combinado com o professor Denner e a turma que
o campeão ganharia um ponto extra dentro da pontuação da participação. Usamos então o jogo do tabuleiro como estratégia para que houvesse uma aula mais dinâmica e diferente das aulas dadas até então, que ficavam apenas na lousa. Os alunos adoraram para passar a aula e ir se divertindo, aprendendo através de um jogo. Resultados e solução final. Seguindo as estratégias usadas pelo grupo para desenvolver o projeto integrador, nós ouvimos, criamos e implementamos para que assim podemos chegar aos objetivos. Ouvimos o professor Denner quando foi feita a entrevista com ele. Perguntamos se havia alguma turma com dificuldade na aprendizagem. Ele logo falou sobre a turma do 6º ano, como estava sendo difícil deles concretizarem a matéria de potencialização. E ele concordava em participar do projeto e em desenvolver uma aula diferente do que ele estava acostumado, de forma mais prática. Após a conversa com o professor, a Gabriele, aluna deste projeto, foi pedir a autorização da escola para que ocorresse de forma correta todo o planejamento. A diretora adorou a ideia e concordou com os termos apresentados. Criamos, assim, um plano de aula, onde teríamos o tempo de 2 horas aula, com 50 minutos cada, de forma sequencial. Decidimos, então, levar o jogo da Vera de Potências para a turma. Imprimimos o jogo na folha sulfite e plastificamos tanto o tabuleiro quanto as peças para que assim tenha maior durabilidade e possa ser usada diversas vezes. Aqui, seguinte a foto. Para implementar o trabalho desenvolvido, a aluna Gabriela, que participa deste projeto, foi até a escola conforme dia e horário combinado com o professor Denner para aplicar o jogo. Chegando na sala, foi apresentado o jogo da Vera e todos confirmaram já saber como era o funcionamento do mesmo. Então, apresentamos o jogo, que seria feito através de contas de potência, como podemos ver na figura 1. O tabuleiro, no lugar de casas vazias, temos casas com operações de potências. Ao lado, vemos separados os conjuntos de peça que cada aluno iria usar. Cada peça tinha o resultado de uma operação específica. Assim, eles poderiam usar uma folha para fazer as contas e alcançar os resultados das casas, que seriam colocar suas peças em busca de acertar todas as casas na horizontal, vertical ou diagonal para vencer o seu oponente. Na figura 2, o professor Denner explica aos alunos como iria funcionar o jogo. Colocamos em prática o jogo, criamos de forma sortida 2 chaveamentos para as disputas. O professor Denner e a aluna Gabriele ajudaram o grupo com dúvidas em relação a contas, mas sem falar do resultado, apenas guiando eles. Os jogadores não poderiam receber ajuda de outros amigos, iriam apenas usar uma folha para que as contas e pedir ajuda para um dos responsáveis na aula. Eles ficaram animados com o projeto, com o jogo. O professor Denner combinou com a turma em adicionar um ponto extra dentro da participação para o campeão. Eles estavam tão envolvidos que foi criando até torcida para aqueles que iam saindo da competição para quem ia ficando. Na figura 3, a Gabriela, aluna da Univesp, segue dando orientações aos alunos. A turma se sentiu muito feliz e conseguiu trazer a matéria para dentro de um jogo, no qual eles realmente consolidaram a informação passada a eles. Pediram para que o jogo fosse passado mais uma vez antes do bimestre terminar, e o professor concordou. O professor Denner e o grupo do projeto integrador pôde perceber um grande interesse dos alunos e como foi para eles trazer as informações em algo concreto e que eles gostassem. E o professor da turma gostou muito dos resultados obtidos através desse desenvolvimento prático da matéria. Na figura 4, os alunos estão se envolvendo resolvendo as contas para o jogo da Vera de Potências. Considerações finais. Jogos sempre fizeram parte da nossa vida e normalmente estão vinculados a lembranças agradáveis de diversão. Esse trabalho nos mostra que o jogo de tabuleiro para a aprendizagem de matemática é um instrumento importante no ensino, por tratar de forma dinâmica e divertida de conteúdos que os alunos possuem mais dificuldade. A sua eficiência no processo ensino-aprendizagem foi facilmente observada durante a aplicabilidade do jogo de tabuleiro. Verificamos que as atribuições dessa experiência em nossa formação docente foi importante, visto que as potencialidades desse recurso didático favorecem a colaboração entre professor, aluno e o trabalho em equipe. Esperamos que essa pesquisa impulsione a elaboração de novos jogos didáticos e que seja uma prática nas escolas públicas e privadas, e ainda que os professores tomem conhecimento desse estudo e adotem essa estratégia de ensino na melhoria de qualidade de ensino. Referências bibliográficas, anexos e assinaturas.